Olá, meus amigos, eu sou o Gustavo do canal 4 USA Flórida e também colaborador da página O Brasil de Fora do Brasil. E eu gostaria de apresentar mais um vídeo para vocês e falar sobre um personagem muito conhecido por nós aqui nos Estados Unidos e também por todo o mundo. Mas, infelizmente, alguns poucos aqui nos Estados Unidos conhecem a esse personagem do jeito que ele realmente é: falso, mentiroso, que odeia Israel e que está levando esse país ao caos. Enquanto que outros conhecem a esse personagem como um presidente moderno, mente aberta, um presidente que está implantando uma nova visão na América. E não são poucos os brasileiros que dizem que gostariam ter um presidente tal qual o Barack Hussein Obama. Então, especialmente para vocês brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e vocês brasileiros que moram em outros países que pensam que o Obama é um excelente presidente. Eu tenho aqui dois vídeos do professor Olavo de Carvalho e eu gostaria que vocês vissem estes dois vídeos, e começassem a pensar: será que o professor Olavo e outros mais que têm procurado saber o porquê o Obama, que surgiu do nada, apareceu do nada, foi eleito presidente de uma forma um tanto quanto suspeita, porque ele não é americano, e quando se toca nesse assunto muitas pessoas torcem o nariz. Bom, vamos ver os vídeos e depois eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião aí nos comentários do meu canal, tá bom? Na parte de comentários do meu canal. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vamos parar aqui. Ok. Deixa eu tocar esse primeiro. É a maravilhosa política internacional do Obama, que é calculada para favorecer o outro lado, evidentemente, favorecer a fraternidade islâmica e o Império Eurasiano e assim por diante. O Obama trabalha para essa gente, para mim ainda está mais do que claro. E a coisa do Obama, o dossiê do Obama, de que ele não nasceu nos Estados Unidos, aquela coisa toda Não, de que aquilo onde nasceu ninguém sabe. Ele é uma personalidade... Conjeturar ele é uma onde fraude nasceu, ambulante. conjeturar onde nasceu é inútil, mas uma coisa é absolutamente certa: os documentos que ele apresentou são falsos. A certidão de nascimento é falsa, isso está mais do que provado, não tem barriga me dói, você entendeu? O alistamento militar é falso e o Social Security dele é provavelmente falso. Os dois primeiros são, assim, efetivamente falsos. Já está provado, vamos dizer, com análises técnicas feitas por um profissional que trabalhava para o próprio escritório da advocacia que defende o Obama. É um cara militante democrata, o cara não é politicamente comprometido, e ele disse: esse é o documento mais obviamente falso que eu vi na minha vida. Tá certo? Então, isso aí não tem mais discussão. Agora, isso já é por si um crime, uma felony, como eles chamam aqui. A questão de saber se ele nasceu no exterior ou não, se é elegível ou não, é uma questão muito secundária. Infelizmente, os caras aqui, meio burros, eles levantaram esta questão primeiro, para levantar a questão da certidão de nascimento depois. E então desviaram a discussão para uma discussão constitucional muito complicada, porque o que é o tal do cidadão natural e cidadão nativo? E você pode continuar discutindo o resto da sua vida, mas a questão dos documentos é uma questão patente, factual. Quer dizer, fraude, de fato, o sujeito que está na presidência dos Estados Unidos é um impostor, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe qual é a família dele, não há certeza sequer de que o pai dele é pai dele, e nem aliás de que a própria mãe seja a mãe dele. Não se sabe. Que a mãe dele era uma agente, que ela tinha umas fotos nuas que circularam na internet. Aquilo ali era verídico? Eu não sei. Isso eu não sei. Você chegou a ver as fotos? Veja, os fatos positivos são difíceis de confirmar, mas os fatos negativos são bem provados. Por exemplo, está provado que essa dona não morou com o pai do Obama por mais de uma semana. Isso aí está provado. A família Obama jamais existiu.
Não é isso? Ah, Isso aí não há mais dúvida sobre isso. E é um relacionamento muito pueril, né? a falsidade do documento também está provada. Quer dizer, você vai ficar no terreno dos fatos, é isso que se sabe por enquanto. O que se sabe é que não se sabe qual é o sujeito. Ele tem 5 nomes diferentes. Cacilda. Uma outra coisa que não se sabe é como é que ele viajou para a Indonésia numa época em que a entrada de cidadãos americanos na Indonésia estava proibida. Então ele não usou um passaporte americano. Então, quer dizer, ele tem um passaporte indonésio. Para ser um passaporte indonésio, ele tem que ser um cidadão indonésio. Esse é um fato também. A gente tem o fato, mas não tem a explicação. Agora, o crime, que houve o crime, houve. E que o sujeito é um impostor, isso são fatos. Não há mais o que discutir. Para que vocês possam entender essa questão, por exemplo, eu nasci no Brasil e me fiz cidadão americano. No meu passaporte americano está escrito assim: cidadão americano nascido no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu tenho a cidadania, mas não tenho a nacionalidade. Eu poderia me candidatar a um cargo político? Sim, mas no máximo que eu poderia chegar seria até o cargo de governador de estado, mas jamais presidente. O Obama, a primeira pessoa que levantou a hipótese dele não ter nascido nos Estados Unidos, portanto não ser um cidadão americano, foi a própria Hillary Clinton. Em um dos muitos debates, quando ela era candidata, foi candidata à presidência dos Estados Unidos e concorreu juntamente com o Obama. E foi ela que levantou essa dúvida. E então, desde quando ela lançou essa dúvida no ar, especialistas começaram a pesquisar, a querer cavucar daqui e dali sobre o passado do Obama. E como o professor Olavo de Carvalho disse, ninguém sabe quem ele é, de onde ele veio. Para mim, ele nasceu no Quênia. Segundo umas pesquisas que eu andei fazendo na internet, ele nasceu no Quênia. Já tem outras pessoas que dizem que o verdadeiro pai do Obama foi o Frank Marshall Davis, o primeiro conhecidíssimo comunista aqui nos Estados Unidos. O fato é que ele foi alfabetizado na Indonésia e fala um árabe fluente. Então, além disso, ele foi alfabetizado, além de ter sido alfabetizado, na Indonésia, ele recebeu a instrução da religião islâmica e ele fala um árabe perfeito, fluente. Então, essa história de que o Obama é cristão, isso é uma contradição em termos, pessoal. Não existe a pessoa ser cristã evangélica e também ser muçulmana. Isso, teologicamente falando, humanamente falando, é impossível. É impossível. Tem mais aqui um outro vídeo onde o professor Olavo já afirma aqui, ó, verdade sobre Barack Obama. Ele nasceu na África. Vamos ver esse vídeo aqui. Deixa eu parar aqui. Aumentar a tela. A autenticidade da certidão de nascimento do presidente americano Barack Obama voltou a ser questionada. O xerife do condado de Maricopa, no Arizona, sugeriu que há indícios de que ela foi alterada e pediu que o sistema em que o documento foi armazenado seja divulgado. Show us the microfilm. Mostre o microfilme pra gente, como eu disse no passado. Mostre, nós vamos voltar para casa e esquecer isso. Cadê o microfilme? Where is the microfilm? They actually allow, through their legislative Eles process, realmente permitiram, através do processo legislativo, que as pessoas declarassem o nascimento de um indivíduo estrangeiro e ignorassem as leis de nacionalização e imigração, o que criou cidadãos pela emissão de uma certidão de nascimento do estado do Havaí. issuing a birth certificate from the state of Hawaii. Apesar das declarações há 4 meses da eleição presidencial nos Estados Unidos, Obama ampliou a vantagem sobre seu rival republicano Mitt Romney nas pesquisas de intenção de voto, com 70% contra 22% entre os eleitores hispânicos. Diga. Aqui, a mídia, principalmente a mídia escrita, só fala do Obama. Parece que
a gente está voltando para o clima de eleição de 2002, mais ou menos julho, agosto, quando o Lula estava para ser Eles estão eleito. elegendo o Lula de novo, estão botando o Lula na presidência americana. Exatamente. Então, você pode falar um pouco de política americana? Olha, o que aconteceu aqui é o seguinte, isso aí tem que falar mesmo, né? O pessoal aí no Brasil todo mundo que comenta isso aí, comenta sobre o aspecto seguinte: estão os Estados Unidos maduros para eleger um presidente negro? Né? Quer dizer, a pergunta essa é totalmente idiota porque é uma chantagem emocional. Quer dizer, vote em Obama ou confesse que é racista. Isso só tem no Brasil, minha gente. Aqui, só quem fala disso é jornaldinho de estudante e grupinho de extrema esquerda que não tem nenhuma expressão eleitoral. O próprio Obama e os cabos eleitorais dele fogem desse argumento como o diabo foge da cruz, para não ser acusado de fazer essa chantagem que é muito boboca. Tá certo? Então, a eleição americana, tal como vocês estão vendo aí no Brasil, é um negócio que não existe. Aqui ninguém está dizendo isso, tem que votar no cara porque é preto. Porque preto por preto, o Alan Keyes é muito mais preto que ele, porque o Obama ainda tem, né, mãe branca. E o Alan Keyes é tão preto que já é azul. Tá certo? E era o melhor candidato, era o meu candidato. Todo mundo boicotou o homem, tá certo? No Partido Republicano. E os outros, então, pegaram aí o Obama. Ora, a diferença específica do Obama não é que ele é preto, porque o Alan Keyes era muito mais preto. A diferença do Obama é que o Obama é um vigarista, mas tão imenso, tão imenso. Por exemplo, ele disse: eu tenho orgulho das minhas raízes africanas. Que raiz africana, porra? Tá certo? O cara, tá certo, foi educado no Islã num país que não tem nada de africano. Tá certo? O único contato que ele teve com a cultura africana foi o seguinte: o pai dele foi lá, comeu a mãe dele e saiu correndo. Quer dizer, será que a herança cultural africana passa no espermatozoide? Isso foi o único contato dele com a cultura africana. Como é me orgulho das minhas raízes africanas, né? Outra coisa, todo mundo faz propaganda e mostra toda a família negra do Obama, né? Você conhece todos os parentes pretos do Obama. Os parentes brancos não aparecem nenhum. Como se não existisse. Embora foram eles que sustentaram o Obama, cuidaram do moleque, botaram na escola, deram tudo para ele, tá certo? Bom, outra coisa, o Obama, ele só trabalhou de ativista político. Ele nunca teve um emprego produtivo na vida. Ele logo entrou numa ONG e viveu como ativista. E você vai pegar um cara que nunca trabalhou na vida e vai pôr da presidência. Você está totalmente fake, né? Ainda oculta essas origens muçulmanas dele. Quer dizer, o sujeito mente sobre a sua biografia, né? Agora já apareceu as ligações dele com o pessoal esquerdista, com o pessoal de extrema esquerda, são enormes, né? Ele conhece todo mundo, é amigo de todo mundo, é amigo terrorista. Agora já apareceu também o outro lado, ele está ligado a tudo quanto é vigarista. Tá certo? Agora, quanto mais se revelam fatos, mais as pessoas ficam imunes. É que nem o Lula, tem uma aura de proteção, tem o corpo fechado. Né? Quanto mais você sabe que o cara é vigarista, mais você o santifica. Então, o fenômeno Obama, a cor do Obama, tá certo? Você não tem grande novidade nenhuma, porque aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos fizeram pelos negros nos últimos 40 anos foi mais do que a humanidade inteira fez. Os Estados Unidos gastaram trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares para dar uma vida melhor para os negros. Tá certo? E aqui os negros têm o melhor padrão de vida que tiveram no mundo inteiro, durante toda a história. Tá certo? Quer dizer, estão reclamando do quê? Tá certo? Mas quanto você dá, mais eles reclamam. Tá aí, eu não vou tocar o vídeo todo porque é um vídeo de 10 minutos e eu não quero estender muito. Mas isso que o professor Olavo comentou é verdade. O Obama nunca trabalhou na vida, ele foi ativista político. Ele é aquele típico caso, aquele clássico exemplo que foi ajudado por pessoas influentes, aquela coisa, eu não creio em coincidências, mas usando uma terminologia que as pessoas falam muito aqui, é a pessoa certa que esteve no lugar certo, que conheceu as pessoas certas. E ele foi crescendo, 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 e hoje se tornou naquilo que se vê, né? O presidente dos Estados Unidos. Em outras palavras, um muçulmano, o primeiro presidente muçulmano daqui desse país. Com relação
ao que o professor Olavo havia dito no primeiro vídeo, que ele tem 5 nomes. Eu conheço 2. Um é Barry Soetoro e o outro, Barack Hussein Obama. Agora, os outros 3 eu não conheço. Mas o que me preocupa aqui na América é o seguinte, que o país está indo para o saco, está indo para o buraco, e se a Hillary ganhar, como o próprio americano diz, né? We can kiss this country goodbye. Porque será a continuação dessa política miserável que está afundando com o país, e, sinceramente, o país não aguenta mais. O americano já está com a corda no pescoço, não aguenta mais. Além disso, além da situação caótica econômica que o país está à beira do precipício, tem também a situação social e religiosa, porque o Obama ele é muçulmano. E ele já secretamente já trouxe mais de 10 mil muçulmanos através da Louisiana, do estado da Louisiana, e os colocou em cidadezinhas pequenas para que não chame atenção. E tem trazido esses muçulmanos com o dinheiro do contribuinte americano. E a Hillary já disse que, se ela for eleita, ela vai trazer mais 85 mil muçulmanos para o país. Vejam o que os muçulmanos fazem lá na Europa. Deixa eu aumentar aqui. Isso daqui na França. Veja se você quer esse tipo de gente no Brasil. Tá, esse tipo de gente que você quer ver no Brasil? Essa religião de paz e amor que muitos apregoam, que você quer seguir? Aqui o americano já está cansado disso. Cansado. Eles vivem dizendo que a América é o grande diabo, que os Estados Unidos é o grande Satã, queimam bandeiras americanas, mas não saem daqui, porque os benefícios são bons. E como cada muçulmano lhe é permitido ter 4 mulheres, aí tem 5, 6 filhos com cada uma delas, e o governo ainda ajuda. E quem paga por essa mamata toda? Todos aqueles que trabalham duro, todos aqueles que são legais no país, que se fizeram cidadãos deste país, têm que pagar para que esses aí, essas coisas aí, porque nem de humanos merecem ser chamados, façam o que estão fazendo lá na Europa e também brevemente vão querer fazer aqui. Então vejam que é uma catástrofe premeditada. Isso, para quem gosta de ler, para quem conhece, já havia sido descrito por Saul Alinsky. Saul Alinsky, a 101,
no seu livro Regras para os Radicais, em que ele saúda o próprio diabo. Ele faz uma dedicatória ao próprio Lúcifer, dizendo que Lúcifer foi o primeiro esquerdista. Então aí nós vemos, meus amigos, que o Obama foi posto onde está para fazer justamente isso que ele está fazendo, para quebrar a espinha dorsal dos Estados Unidos, para causar o caos aqui no país, trazer esse pessoal para destruir o país desde dentro, desde suas entranhas. Então, a importância de que o Donald Trump venha ganhar essa eleição, porque a América não suportará mais 4 anos nas mãos da Hillary Clinton, que seria praticamente o terceiro mandato do Obama. Os Estados Unidos não suportaria isso, não aguentaria isso. Tá aqui um outro exemplo, a Venezuela. Olha o que esse louco travestido de revolucionário do Nicolás Maduro, que está matando o seu próprio povo, quer dizer, seu próprio povo, ele é colombiano. Ele é colombiano. E vejam que, fazer uma analogia, né? A Dilma, tem pessoas que têm dúvidas de que ela é brasileira. Alguns dizem que ela nasceu na Bulgária. O Nicolás Maduro é colombiano. O Obama não é americano, nasceu no Quênia. São os artifícios usados pela esquerda e, infelizmente, tem muitas pessoas que estão com os olhos fechados, não estão se importando para isso, e eles tomaram conta. Agora, para tirar esse pessoal, somente com muita luta, com muito sacrifício e talvez até com derramamento de sangue. Olha o que esse perturbado do Maduro fala. Deixa eu aumentar aqui. Opa, é aqui. Olha o que ele fala. El golpe de Estado en Brasil es un golpe contra Sudamérica. Es un golpe contra América Latina y el Caribe. Pero sobre todo es un golpe contra los BRICS. Para frustrar el proyecto de un nuevo sistema financiero. Para frustrar el proyecto de un nuevo sistema monetario. Para frustrar el proyecto de la unión de 5 potencias. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 5 potencias que logren articular el mundo nuevo, de los que queremos independencia, de los que queremos justicia. Tá aí. O grupo BRICS, do qual o Brasil faz parte, nada mais é do que o modelo russo-chinês, porque Brasil, Índia e África do Sul não são potências. Então é um modelo russo-chinês. E, como eu venho falando já nas minhas lives, alertando, o Brasil hoje, tecnicamente, se tornou um país comunista. Ao participar do BRICS, o Brasil se tornou um país comunista. Olha só outra coisa aqui, que beleza da esquerda, né? Noruega vai permitir que crianças de até 6 anos mudem de sexo sem procedimento médico ou exame. Deixa eu abrir aqui essa reportagem. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer o highlight. A Noruega vai permitir que pessoas mudem de sexo simplesmente marcando no quadradinho, e crianças até de 6 anos de idade poderão mudar de sexo sem nenhum procedimento médico sob uma nova lei. Continuando aqui embaixo, diz o seguinte: o novo projeto de lei significará o fim de exames psiquiátricos, longos tratamentos hormonais e cirurgias invasivas em esterilizações irreversíveis, que tem sido tradição para uma mudança de sexo na Noruega desde a década de 1970. Esse é o mundo que os esquerdas consideram como ideal. Mas o que muita gente não sabe, principalmente o Sindicato do Pão com Mortadela, as massas de manobra, o gado, o povo que é considerado gado, é que eles estão ajudando a implantação do socialismo e comunismo de acordo com o Manifesto Comunista escrito por Karl Marx. Por isso que nós, da página O Brasil, de fora do Brasil, somos intervencionistas. Nós queremos tomar o Brasil de volta. Nós queremos que o Brasil volte a ser o que era, uma nação em desenvolvimento, sem a interferência de fatores externos e internacionais. O plano do PT
era criar, como o Maduro aí disse, né, aproveitando o BRICS, era criar um parlamento em toda a América Latina, uma só moeda, um só judiciário, uma só legislação, uma só moeda para toda a América Latina. E eles estão trabalhando para isso, ainda não o PT, apesar da Dilma ter sofrido o impeachment, mas eles não esqueceram disso, eles querem a implantação do comunismo em toda a América Latina, assim como eles não conseguiram, né, em 64, porque graças a Deus os militares lutaram contra isso, mas eles não deixaram essa ideia de lado e estão ainda tentando colocá-la em prática a todo custo. Por isso, meus amigos, tem que ser patriota, tem que, se preciso for, pagar o preço da liberdade com a própria vida. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil. Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Está mais aqui acima, né? Aqui, ó. Um post que foi colocado por Francisco Raso. Não sabe escrever, não sabe ler, é incapaz de resolver problemas matemáticos elementares. Não conhece os rudimentos do conhecimento científico, não sabe história, mas já tem senso crítico, invade escola, defende aborto e tem soluções para os principais dramas da humanidade. Bem-vindo ao aluno da pátria educadora, analfabeto e politizado. É uma grande realidade. É uma grande realidade. Infelizmente, as universidades, as escolas no Brasil hoje estão formando idiotas úteis, diplomados, né? Deixa eu tocar agora, esse vídeo aqui, mais um vídeo do professor Olavo, onde ele fala sobre a nova ordem mundial e a privatização da Amazônia. Isso é assunto até para um outro vídeo, porque é algo que os russos e os chineses têm em mente, privatizar a Amazônia, e que também o governo Temer tem em mente fazer essa privatização. Agora imagine você, brasileiro, além da Petrobras, da Casa da Moeda, o governo Temer também quer privatizar a Amazônia. Eu vejo com pesar e com tristeza toda essa situação, porque, apesar de morar aqui na América já há 23 anos e ser cidadão desse país, o meu coração continua batendo verde, amarelo, azul e branco. Vamos ouvir e ver o que o professor Olavo tem a dizer. Agora, por exemplo, quando o presente governo começa a estudar assim, a chamada privatização da Amazônia. Vamos entregar a Amazônia à administração de ONGs internacionais. Eu sempre disse isso, como eu estou informado do assunto, eu sempre disse, olha, vocês querem saber o que é entreguismo? Espero o PT chegar no poder. Tudo que você diz de entreguismo que houve até aqui vai ser fichinha. Eles vão tomar e vão entregar tudo no dia seguinte. Vocês, como? Mas eles são esquerdistas, anti-americanos, anti-imperialistas, etc, etc. Eu digo, tudo conversa mole, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o grande imperialismo que existe hoje não é o imperialismo propriamente americano, é o imperialismo global, tá certo? Que alia o establishment americano a estes grandes movimentos esquerdistas, entre aspas, já que até hoje se deve usar até isso entre aspas, do mundo, aos grandes organismos internacionais e aos remanescentes do poder soviético. São todos parentes, todos trabalham juntos, e para você confirmar isso é só você perguntar quem paga quem financia quem. Existe um site na internet que chama Activist Cash, o dinheiro dos ativistas. É só você ver lá, você vai rastreando, olha, aqui saiu o dinheiro do fulano, banco tal, para a ONG tal, que repassou para não sei quem, aí você vai entender que existe, vamos dizer, é uma rede de sustentação do poder global, que vai desde o establishment nova-iorquino, tá certo, até o MST. Quem pode resistir contra uma coisa dessa? Ninguém. Tá aí, pessoal, é um tema muito sério isso, e enganam-se aqueles que pensam que o governo Temer iria mudar, que com impeachment e saída
da Dilma as coisas iam mudar. Não, o Temer, ele é pro Foro de São Paulo. Ele está dando continuidade à agenda globalista para entregar a soberania do país, do Brasil, nas mãos das 13 famílias, da elite globalista, dos poderosos do mundo. Então, deixa aí o seu comentário, tá bom? Eu sou o Gustavo, do canal 4SA Flórida, e esse também é um vídeo dirigido a todos os que seguem a página O Brasil de Fora do Brasil. Ok? See you next time. Tchau.